Bom, boa noite a todos. Vamos começar o nosso webinar do Urunco em Debate em 2023, primeiro do ano. A gente começa com as novidades aí da ASCO-GU. Tivemos os nossos representantes lá, Thiago e Silvana, tiveram o prazer de gastar em dólar, né? Com a inflação comendo solta, mas é tudo oncologista não tem problema de dinheiro, sobra dinheiro, dá para gastar bastante. Bom, para aqueles que, né, só para relembrar, a Silvana, oncologista da Rede Américas, o Thiago está lá na Itália ainda, mas deve voltar esse ano, né, Thiago? E trazer todo o conhecimento, tudo que ele aprendeu lá com os italianos para a gente. O Bernardo também, radioterapeuta, vai falar um pouquinho, porque teve, né, alguns trabalhos interessantes aí de terapia. Tem um cirurgia, se ele falar muito mal da cirurgia, a gente corta o microfone dele, já está avisado, Bernardo, desculpa. E hoje, então, a gente vai falar sobre os highlights da ASCO-GU, que é talvez não o principal congresso de oncologia clínica em gênero urinário, porque, obviamente, tem o congresso geral da ASCO, né? O Thiago e a Silvana podem até comentar melhor, mas que saem frequentemente grandes ou trabalhos importantes também, que podem mudar a nossa prática. Então, eu agradeço a todos que estão aqui acompanhando com a gente. Aqueles que quiserem mandar alguma pergunta, fazer algum comentário, só mandar no chat ou colocar aí no Q&A. Eventualmente, se quiserem entrar ao vivo aqui e conversar diretamente com um dos apresentadores também, fica à vontade, é só colocar para a gente consegue colocar na tela. Então, para não ficar demorando muito mais, porque tem bastante trabalho para falar, a gente vai começar com a Silvana falando um pouquinho sobre os principais trabalhos em câncer de próstata. Silvana, boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo? Tá. Boa noite a todos, obrigada pela presença, obrigada aí, Cláudia, pelas apresentações. Muito bom estar de volta aqui no Urunco em Debate. Bom, então eu vou falar dos highlights em câncer de próstata, né? Alguns estudos que eu selecionei para a gente discutir hoje aqui em câncer de próstata, depois o Thiago vai falar de câncer do muro urothelial e rim, os conflitos de interesse. Bom, então, como eu disse, eu separei alguns hábitos para a gente discutir né, a gente não poderia deixar de falar do estudo Arazenzo. O estudo Arazenzo é um estudo importante, né, que foi apresentado o ano passado e a gente já sabia que ele trazia aí um ganho de sobrevida. O Arazenzo, o que ele teve de diferente é um estudo de trimodalidade, né, no cenário metastático sensível à castração. Então, a gente, né, já intensificava esses pacientes, fosse com docetaxel, fosse com os novos agentes hormonais, e aí depois do PIS veio o Arazent, que trouxe a darolutamida em associação ao docetaxel para aqueles pacientes metastáticos sensíveis à castração. Então, o que esse estudo, o que foi apresentado agora no ASCO-GU, né, desse estudo, foram os dados de alto risco dos pacientes de alto risco e dos pacientes de alto volume de doença, né, os dados de sobrevida global para essa população. Então, só relembrando aqui, né, quem eram esses pacientes. Então, eram pacientes metastáticos, sensíveis à castração, tivessem ECOG de 0 e 1, que fossem candidatos a ADT com docetaxel. Esses pacientes eram randomizados para receberem o docetaxel com a darolutamida versus o braço só docetaxel com placebo. O endpoint primário era a sobrevida global e os endpoints secundários, tempo de, né, até que o paciente evoluísse para doença resistente à castração, progressão de dor, efeito colateral, né, sobrevida livre de evento colateral, início de próxima terapia sistêmica e etc. Bom, então, só para a gente relembrar, o que é um paciente de alto volume de doença, né? Isso foi definido no estudo Charter, e o paciente precisava ter pelo menos um desses dois critérios, ou metavisceral, ou pelo menos 4 lesões ósseas, sendo uma delas fora do esqueleto axial, né? Ou seja, fora do esqueleto vertebral e pelvis ou coluna. E o alto risco, né, que foi definido no estudo Latitude, o paciente precisava ter pelo menos 2 de 3 fatores, como Gleason, igual ou maior do que 8, pelo menos 3 lesões ósseas e metástase visceral. Chama atenção aqui, pessoal, no estudo Arazens, que 77% eram pacientes de alto volume de doença e 70% eram pacientes de alto risco de doença. Então, realmente, a gente vê que é uma população de pacientes mais graves. E
Uma outra coisa que me chama muito atenção, quase 90% aqui desses pacientes, tanto os de alto volume quanto os de baixo volume, eram metastáticos de novo, tá? Ou seja, aqueles pacientes que já se apresentavam com doença metastática, 10% pacientes recorridos, né? Então, realmente, de novo, né, são pacientes graves, né, são pacientes que realmente, para os quais a gente, né, se a gente tiver que escolher um paciente para qual superintensificar o tratamento, certamente é essa população. Então, o resultado, né, de sobrevida global para os pacientes de alto volume, vejam as curvas, né, claramente curvas separadas, né, um benefício aqui, uma média aqui de 42 meses, né, para os pacientes de alto volume, e os pacientes de alto volume, a mediana ainda não foi atingida, mas com um hazard ratio da ordem de 0,69 de benefício, muito semelhante aí dos pacientes de baixo volume de doença. Né? E para o alto risco também a gente viu esse benefício, né? Um hazard ratio aqui da ordem de 0,71 e para o baixo risco um hazard ratio ainda menor de 0,62, né? Claramente, então, mostrando que ambos os subgrupos tiveram aí benefício dessa superintensificação. Então, aqui, né, aí a gente vê o tempo até que o paciente se transforme em resistente à castração, não há dúvida de que isso também foi né, que esses pacientes também se beneficiaram, tanto o alto risco, o baixo risco, o alto volume e o baixo volume, tá? Aqui, desculpa, aqui a gente vê, como eu disse, né, todos os subgrupos se beneficiaram. A gente vê que quando se fala no baixo volume, talvez aqui para esses endpoints secundários, enfim, a gente vê que atravessando aqui a unidade para o baixo volume, em tempo até progressão de dor, enfim, tempo até primeiro evento esquelético, enfim, mas de uma maneira geral, todos os pacientes se beneficiaram. Então, assim, eu acho que não há dúvida, né, de que essa combinação aumenta a sobrevida global, seja em todos os subgrupos analisados, né? Acho que o estudo Arazende é um estudo muito importante, inclusive pela população analisada, que de fato era uma população de alto risco, né? Uma população que tinha uma grande maioria dos pacientes metastáticos de novo, de alto risco, de alto volume de doença, né? A darolutamida, em relação à segurança, não mostrou nenhuma diferença de perfil de efeito colateral em relação ao que a já conhecia. A gente sabe que é uma droga que tem um excelente perfil de toxicidade. Eu acho que aqui fica para a gente discutir no final, né? Quem será que é o paciente que a gente vai precisar intensificar na nossa prática, né? Será que aqueles pacientes recaídos, de baixo volume, será que precisa dessa superintensificação? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente deve se fazer, né, na prática, no consultório, mas eu acho que, assim, sem dúvida, é uma super combinação, e quando a gente pensa em terapia tríplice, pelo desenho do estudo, pela população que foi envolvida nesse estudo, eu acho que é o estudo mais robusto, digamos, que a gente tem para superintensificar essa população de pacientes. Bom, outro estudo que eu separei para a gente discutir é o estudo TALAPRO, um estudo de fase 3, né? É o estudo que avaliou a talazoparib mais a enzalutamida versus o placebo, né? Em primeira linha para aqueles pacientes com doença metastática resistente à castração, né? Então, a gente já tem aí dados de magnitude do PROPEL, e agora foi apresentado mais um estudo envolvendo a inibidor da PARP, né, nesse cenário de doença. Então, era a primeira linha, né, para pacientes com doença metastática resistente à castração, ECOG 0 a 1, e aqui, né, e isso aqui é uma peculiaridade desse estudo, então foram aqui pacientes que usaram previamente abiraterona ou docetaxel, eles podiam, né, entrar, isso não era proibitivo para que esses pacientes fossem incluídos nesse estudo, né? E aqui também há uma avaliação por HRR, por status do HRR, mutado versus não mutado. Esses pacientes eram randomizados para talazoparib com enzalutamida versus placebo com enzalutamida, o endpoint primário foi sobrevida global. E aqui as alterações do HRR eram mutação de BRCA1, 2, PALB2, ATM, enfim, eu não sei se no futuro a gente vai ter uma avaliação em separado dos pacientes BRCA, eu acho que talvez fosse um dado interessante da gente ter, mas isso não foi ainda apresentado.
E aqui me chama a atenção, então, essa peculiaridade do estudo, né? Quer dizer, 5% dos pacientes em ambos os braços, 5, 6% tinham usado a viraterona previamente, 20% dos pacientes tinham usado docetaxel, né? A gente tem esse problema aí quando a gente fala do estudo PROPEL, né? Porque a grande maioria desses pacientes não usaram nenhum tipo de tratamento na doença sensível à castração, então esse estudo ele foi um pouco diferente nesse aspecto, né? A gente tem que quase 80% deles não tinham deficiência né, dos genes aí de recombinação. Bom, então aqui o resultado da sobrevida livre de progressão, isso aqui é para a população geral, tá claramente beneficiando aí os pacientes, né, tanto os que tinham alteração genética quanto os que não tinham se beneficiaram da associação do talazoparib com a enzalutamida, hazard duration de 0,63 com significância estatística, né? E aqui a gente olha, vejam, por status, né, tanto os pacientes com HRR deficiente quanto os não deficientes se beneficiaram aqui no forest plot, né? Inclusive os pacientes que usaram, que tinham feito a biraterona ou docetaxel prévio ou não. Eu acho que isso aqui é muito interessante aí para a prática clínica, né? Quando a gente tiver essa droga disponível no mercado aqui no Brasil para usar. Bom, então, aqui, só que quando a gente olha, né, o gráfico, né, separado aqui para os pacientes que tinham deficiência de HRR versus os que não tinham, obviamente, né, como é de se esperar, a curva dos pacientes com HRR deficiente, ela se abre mais, mostrando que, de fato, esses pacientes, né, como a gente já vem percebendo nos estudos já conhecidos, de fato, esses pacientes se beneficiam mais. Vejam, o hazard ratio, eu acho impressionante, né, da ordem de 0,43, versus aqui um hazard ratio bastante diferente da ordem de 0,7, e isso foi estatisticamente significativo. Bom, entretanto, não houve ainda diferença em sobrevida global, né? Vejam que as curvas se cruzam em vários pontos, né? E os autores disseram que ainda é um estudo imaturo para nos dar essa definição, né? O hazard ratio ainda bastante, 0,89, sem significância estatística. A gente vai precisar aguardar um pouco mais aí para ver os dados de sobrevida desse estudo. Bom, o tempo até progressão da dor, assim como todos os outros endpoints secundários avaliados, foram atingidos, né, só não sobrevida global. Eu gosto sempre de mostrar, quando a gente fala de inibidor de PARP, esse gráfico da taxa de resposta, porque realmente é uma outra coisa bastante impactante, né? Vejam, os pacientes que responderam, 61% dos pacientes responderam, né, doença estável 30%, e só 5% dos pacientes têm progressão de doença como melhor resposta. E aí, quando a gente olha, né, aqui a diferença para o placebo, vejam que 43% dos pacientes que receberam né, só a enzalutamida tiveram algum tipo de resposta. Então, e aqui vejam, melhor resposta de 22% aqui dos pacientes que usaram a enzalutamida. Então, claramente, é uma combinação que traz um benefício para o paciente. Eu acho que o nosso grande desafio aqui, né, é a discussão se será que os pacientes que têm HRR não deficiente, né, será que todo mundo merece essa combinação? Eu acho que essa é a grande questão. Bom, em relação aos efeitos adversos, né, me chama bastante atenção aqui, vejam, uma combinação que traz 70% de efeito colateral grau 3 e grau 4 para aqueles pacientes que recebem um inibidor de PARP junto com o novo agente hormonal. Isso não é pouca coisa, é bastante coisa. Eu acho que são exercícios que a gente deve fazer, né, no dia a dia, na prática, né, para avaliar aí para quem são os pacientes que a gente vai dar, né, essa combinação. E talvez um pouco de tromboembolismo aumentado aí no subgrupo que recebeu os inibidores de PARP. Bom, como a gente, né, conforme a gente já sabe aí, dos inibidores de PARP, anemia, enfim, o hemograma pode ser realmente bastante afetado aí por quem faz uso aí dessa classe de medicação, tá? Então, anemia pode ocorrer em até 50% dos pacientes, né? E, inclusive, em alguns casos, quase 10%, 8% desses pacientes acabaram descontinuando o talazoparib por conta de anemia. Mas, de uma maneira geral, né, o estudo ele é positivo, né? E assim, foi positivo aí para todos os subgrupos analisados.
né, e esse benefício ele foi, né, foi consistente tanto para quem tinha alteração quanto para quem não tinha alteração. A gente vai precisar aí amadurecer um pouco mais esse estudo para ver dado de sobrevida global, porque isso importa bastante, né, inclusive para a gente escolher. Em relação à qualidade de vida, eu não trouxe o gráfico, mas não houve uma deterioração aí significativa que o talazoparib tenha trazido aí em relação ao placebo com a enzalutamida, né? Então, eu acho que aí a gente em breve vai ter mais essa combinação aí para discutir, né, na nossa prática aí para os nossos pacientes. E são estudos diferentes entre si, né? São populações diferentes, eu acho que são resultados semelhantes, mas com populações diferentes, então acho que a gente vai precisar, né, ficar bem atento para esses dados aí. Bom, o PROPEL é o outro estudo que avaliava a abiraterona com olaparib. Esse estudo a gente já apresentou antes, ele foi apresentado, né, o ano passado, então ele é um estudo também de fase 3, um estudo pivotal aí que avaliou a abiraterona com olaparib versus a abiraterona e placebo, tá, para a primeira linha. Então aqui a gente traz o dado de sobrevida global, né? O PROPEL é um estudo mais maduro do que o estudo TALAPRO, então aqui ele já trouxe o dado de sobrevida global que a gente vai discutir aqui. Então, o desenho é semelhante, né, pacientes metastáticos resistentes à castração, mas vejam que aqui o paciente não podia ter usado a biraterona prévio e ele só poderia ter usado o novo agente hormonal se ele tivesse sido interrompido em até 12 meses antes dessa randomização, o que, de fato, na prática clínica, a gente, pelo menos na prática privada e de convênio, a gente vê realmente uma dificuldade, né, em encontrar esse paciente, porque normalmente esse paciente já foi tratado lá no cenário sensível à castração, uma vez que ele já se encontra no cenário resistente à castração. Então, a randomização era olaparib com a abiraterona versus a abiraterona com o placebo, endpoint primário sobre a vida livre de progressão radiográfica, e isso era avaliado por uma revisão central, e né, os endpoints secundários, taxa de resposta, PFS2, qualidade de vida e alterações por HRR, né, segurança e tolerabilidade. Então, vejam aqui, né, cerca de 27%, quase 30%, né, em ambos os braços tinham né, alterações aí do HRR, mas quase 70% desse estudo não tinha alteração. Claro, isso é meio óbvio, né, porque na população só 10 a 15% desses pacientes são mutados, né, e assim, não tinha alteração de BRCA em quase 90% desses pacientes em ambos os grupos. Bom, o dado de sobrevida livre de progressão radiográfica a gente já conhecia, né, a gente já sabia que esse endpoint era positivo, né, esse dado já tinha sido apresentado, e vejam aqui a sobrevida livre de progressão, realmente há um benefício aí importante para praticamente para todos os subgrupos, né? Aqui o dado final, né, análise final de sobrevida global, vejam uma diferença de sobrevida global de 7 meses, né? Então, assim, no final houve essa discussão, quer dizer, o primeiro é um estudo, assim, fantástico, porque ele, assim, talvez dos estudos que a gente vê em câncer de próstata metastático resistente à castração, é a maior mediana de sobrevida global, 42 meses versus 34 meses, né? É realmente bastante interessante. E aqui a gente vê a sobrevida global por subgrupo, né? A gente vê que para os pacientes que fizeram docetaxel, parece que a unidade cruza aqui um pouquinho a linha cruza um pouco aqui a unidade, né? Para os pacientes com BRCA mutado, o benefício é muitíssimo mais importante do que para aqueles pacientes não BRCA mutado, como é de se esperar. Então, aqui o gráfico de sobrevida global, vejam, para os pacientes que têm alteração, né, do HRR, curva claramente positiva, né? Uma mediana aí ainda não atingida, um hazard ratio da ordem de 0,66, entretanto, quando a gente avalia a curva dos pacientes sem mutação, né, do HRR, a gente vê que a curva, né, realmente se cruza, aqui 42 versus 38 meses, não parece ser uma diferença importante, né, com um hazard ratio da ordem de 0,89. Bom, aqui, quando a gente fala né, de evento
de evento adverso, né? A gente vê aqui uma taxa de interrupção de 49%, necessidade de interrupção, descontinuação aqui na ordem de 11%, né? Realmente é uma droga, né, que tem o seu perfil de toxicidade, mas quando a gente, né, olha aqui, efeito colateral, grau 3, 55%, 43%. Eu acho que tem diferença, né? Não é uma diferença gritante, mas acho que dependendo do perfil de paciente para quem você está oferecendo, isso pode pesar, né? Bom, anemia, né? A gente já sabe, é o principal efeito colateral dessa droga né? Dessa classe de remédio, fadiga, enfim, náuseas e, e o resto, né, que vai vir aí junto com a biraterona, né, no final das contas é uma somatória aí de perfil de efeito colateral de duas drogas com mecanismo de ação e perfil de toxicidade diferente. Mas de uma maneira geral, né, realmente houve aí, a gente vê o benefício em endpoint primário, né, em sobrevida global. Eu acho que principalmente para os pacientes com alteração dos genes de recombinação homóloga, né? A gente vê aí uma diferença de 24 meses versus 16 meses, né? Então, como eu disse, 7 meses aí de diferença global. É um estudo bem importante que traz aí 42 meses, né, de sobrevida, né, global em relação ao braço controle, né? A diferença de sobrevida livre de recorrência foi observada realmente em todos os subgrupos, independente se o paciente tinha ou não, né, alteração no HRR. Então, ela realmente, eu acho que o estudo PROPEL é um estudo aí importante para a gente avaliar para aqueles pacientes, na minha opinião, principalmente para os pacientes mutados. A gente pode discutir isso. Bom, e para finalizar, foi apresentado mais um estudo envolvendo imunoterapia, né? Dessa vez o pembrolizumab com docetaxel para pacientes metastáticos resistentes à castração. Então, eles avaliaram aí como endpoint primário sobrevida global e sobrevida livre de recorrência. Então, vejam que nem sobrevida livre de recorrência e nem sobrevida global houve alguma diferença, né? Um estudo claramente negativo, tá? Acho que a gente ainda não conseguiu aí em câncer de próstata mostrar algum benefício da imunoterapia. Era isso que eu tinha para apresentar e fico aberta para discussão. Muito obrigada. Obrigado, Silvana. Se alguém tiver alguma pergunta, manda no chat, no Q&A, e a gente vai discutindo. Mas só para... do Aracens, Silvana, você mostrou bem, né? 70 e tantos por cento, quase 80% de pacientes de alto risco. E aí fica aquela discussão se faz triplet ou duplet, se faz 2 ou 3 drogas, isso aumenta a toxicidade, aumenta custo. E com um hazard ratio muito próximo aí do que é a terapia dupla, né? Não são populações comparáveis, mas, enfim, acaba tendo alguma forma que você tem que achar para comparar. Direto e prático. Qual que são os pacientes que você indicaria terapia tripla? Alto risco, alto volume, metastáticos de novo. Não dou para paciente recaído, para paciente de baixo volume. Eu acho que não que esse paciente não tenha benefício, vai estar, mas você mata uma formiga com uma bala de 38 com uma bala de canhão, né? Então, eu acho que a gente precisa selecionar o paciente para quem você vai oferecer esse tratamento, né? Tiago? A gente está entrando nesse cenário, né, de discutir, de selecionar o paciente melhor de acordo com a característica clínica, tanto o PIS-1 quanto o Aracento, acho que mostra isso para a gente. Intensificação pode ser importante, mas eu acho que tem que selecionar bem um paciente, como você falou, de alto volume, com o metastático de novo, que é a população principal do Aracens. Eu também não ofereço tratamento para o paciente de baixo volume, ainda mais com uma recaída, uma recorrência tardia. E a gente até entra também nessa discussão de selecionar o paciente no PROPEL e no Talapro, né? Porque eu acho que o câncer de próstata, cada vez mais, a gente tem opções de tratamento, a sobrevida vem aumentando cada vez mais, mas são diversas opções de tratamento, a gente tem que selecionar o melhor paciente para cada terapia. Então, entrando no mérito do PROPEL e do Talapro, é a mesma discussão. Tem toda foi muito bem discutido no Congresso, né? Se todo paciente deve receber, independente da mutação ou não, ou se a gente seleciona o paciente de acordo com a mutação, ainda mais olhando o resultado do Magnitude, né? Que foi apresentado também anteriormente e foi reapresentado. Eu acho que não tem dúvida, eu acho que você concorda comigo em relação a isso também, que a gente deve oferecer esse tratamento só para os pacientes que têm alteração da mutação do HRR.
É um tratamento que é tóxico, tem toda a toxicidade, tanto para o paciente como financeira do tratamento. E sem um benefício sobre a vida global, não tem sentido oferecer para esses pacientes. Concordo Se plenamente. discute muito lá de subgrupo, né? Se a gente pode considerar realmente privar um paciente do benefício da droga. Mas lembrando, né, esse benefício maior é puxado com certeza pelo subgrupo de pacientes mutados, isso não tem discussão. E acho que isso deve ser muito discutido, né? Talvez até com o paciente, porque tem aprovação no Brasil para se usar abiraterona com olaparib baseado no propel, aprovação baseada no ganho de sobrevida livre de progressão inicial. Então, se discutir muito com o paciente isso, né? Que não, realmente a gente não tem uma certeza do benefício da vida global para esses pacientes, já que não tem a mutação, e por outro lado a toxicidade associada. E eu na prática faço isso. Ele já está aprovado já no Brasil com a O propel abiraterona? sim. O olaparib com o abiraterona sim, baseado no ganho de sobrevida livre de progressão radiológica, né? Que era o endpoint primário do estudo. E aí se discute muito agora, Cláudio. Foi muito discutido isso no Congresso, né, Silvana? Foi até um pouco de discussão, até aquela política lá dos apresentadores. Tem um grupo que acredita que tem benefício, porque a população do estudo estava incluída esses pacientes não mutados, mas, por outro lado, tem toda uma linha, né, de pensar que a gente tem que achar o paciente certo para o tratamento, né? O racional biológico usado da PARP seria para esse paciente que é alterado, tem alteração do gene. Eu acho pouco provável de que o gene não alterado vai se beneficiar de verdade. O gráfico, o Forest plot que ela mostra é ridículo, né? Já mostra muito bem overall survival, cai quase no meio ali, quando você tira os não mutados. Ô, Silvana, agora esse negócio de efeito colateral, pelo menos no Talapro é mais evidente, no próprio menos. Mas quando você mostra lá os efeitos colaterais, os efeitos adversos, é basicamente anemia. É o principal ali. 50% quase dos pacientes, Paulo. Isso é tão assim, vocês que têm mais experiência aí, é tão evidente assim que tem que parar, que é diferente de você pensar em náusea, diarreia, vômito, isso eu acho que é mais sintomático, não sei. Eu vou te falar, assim, eu acho que com certeza porque todos os estudos mostram isso, né, até o Profound mostra Mas clinicamente. Então, a minha experiência, eu tenho 3 pacientes usando inibidor da PARP para câncer de próstata, né? Pouco, essa droga não está, né, não tá no rol da ANS ainda, então a gente tem uma dificuldade de conseguir. Eu tenho 3 pacientes usando, nenhum deles teve anemia, tá? Mas pode acontecer, né? A gente sabe que tem uma probabilidade aí de 50% e todos os estudos que envolvem os inibidores de PARP mostram o mesmo resultado. Então, eu acho que, de fato, é um efeito colateral aí bastante incidente, e você viu, né, tem uma taxa de descontinuidade do tratamento alta, né? Relacionado à anemia, né, que não é tão baixa. Anemia. Então, assim, quando você tem um velhinho lá de 80 anos, que já tem as comorbidades dele, talvez isso seja um pouco mais difícil de manejo, né? Daí você aí transfunde, aí, enfim, vai, né? Porque isso, além da fadiga do tratamento, né, que o tratamento já traz, já tem a fadiga pela anemia. Então, eu acho que isso cai um pouco a qualidade de vida, né, do doente. Acho que clinicamente até é um problema que não é tão relevante, Cláudio, esse sentido de sintoma, porque você deve acompanhar desde o início. Então, esse paciente você já deve acompanhar do início. E são pacientes que já vêm com uma anemia de base, né? O que o autor comentou é isso. Esse paciente já vem com uma anemia de base e ela acaba evoluindo com uma piora dessa anemia. Mas é algo que a gente deve ficar atento, né? Desde o início, de acompanhar, se vai indicar para o paciente fazer o hemograma aí de acordo com o protocolo, e eventualmente reduzir dose, fazer transfusão de acordo com a necessidade. Mas clinicamente não parece tão sintomático. Bom, vamos passar, porque senão a gente vai ficar discutindo aqui. Eu tenho tanta pergunta, eu queria saber, vai fazer triplet e como é que fica a radioterapia, mas aí a gente discute fica um tema aí para a gente discutir num outro evento. Ô, Bernardo, vamos falar um pouquinho agora sobre radioterapia, o que apareceu de novo lá. Vamos lá. E não fala mal da cirurgia, cara, porque eu vou cortar o seu microfone, pelo amor de Deus, hein? Vocês veem que ele já está anunciando. Está com medo. Né? Tá com medo. Vamos lá. Boa noite a todos. Prazer estar de volta aqui mais um ano para a gente fazer o que tem de novidades na oncologia. Então eu separei algumas coisinhas, lógico, é um congresso de oncologia que envolve todas as disciplinas aí, cirurgia e rádio, mas o foco principal são os remédios, mas tem sempre alguma coisa interessante nas outras modalidades, né? O que sobrou aqui de interessante que eu separei de rádio, são 3 estudos, acho que talvez o principal seja esse aqui, que é o PACE-A, que discute SBRT versus prostatectomia, um estudo
interessante de BRCA com rádio externa com ou sem um hormônio mais alongado, e um estudo de radioterapia de salvamento com essas novas drogas, intensificando aí o tratamento, eu vou mostrar brevemente. Então, aqui o medo do Cláudio, né? Vocês veem que ele está desde o começo aqui assustado com a apresentação. Eu estou brincando, é um estudo bastante interessante, um estudo em inglês que já vem sendo feito há bastante tempo, que é o estudo PACE. O PACE, ele é subdividido em algumas partes, né? O A, B e o C, e o que eles mostraram agora na ASCO-GU é o PACE-A, que é uma randomização para os pacientes de risco baixo ou intermediário, predominantemente risco intermediário, e eles eram randomizados para prostatectomia ou SBRT, né, radioterapia estereotática ablativa da próstata, coisa que é rara de a gente ver, né? Difícil a gente ter estudos randomizados de cirurgia versus rádio em próstata, apesar de ser os tratamentos mais utilizados de rotina. Então, o A fica nessa randomização aqui, né? São os pacientes basicamente de risco intermediário, a maioria, um pouca coisa de baixo risco, e eles foram randomizados dessa forma para 5 frações de rádio versus cirurgia. Aqui só interessante, o endpoint primário não era sobrevida, não era desfecho oncológico, e sim aqueles PROs, né, os desfechos avaliados pelo paciente. O principal era incontinência urinária e alterações intestinais, mas tinha endpoints secundários envolvendo aí toxicidade e também desfechos de doença que ainda não foram apresentados. Eles falaram que vão apresentar ainda esse ano os desfechos de comparativos, né, de controle de doença. Eles fizeram uma amostra, né, baseado no cálculo de incontinência urinária, eles tinham feito uma amostra de 234 pacientes. Eles, aqui é interessante, depois vocês vão ver o resultado, mas eles esperavam uma toxicidade de 15% com a cirurgia de incontinência urinária versus 4% com a rádio, e aí com poder de 90% para detectação de alterações intestinais usando o EPIC, né? Com uma alteração de 5 pontos aí no domínio. O que aconteceu é que durante a pandemia eles tiveram problema de recrutamento e não conseguiram chegar lá nos 274 e conseguiram fechar com 123 pacientes randomizados, que foi esse consorte aqui, né? Mas eles conseguiram extrair a análise estatística. Então ficou basicamente 60 pacientes para cada lado, foram randomizados dessa forma. Como eu falei, a característica principal eram pacientes de risco intermediário. Você vê que o Gleason 7 aqui era predominante, né, quase 80%. A maioria, se somado os fatores, dava um risco intermediário. E aqui já os resultados. Então, o principal endpoint dele, que era incontinência, o uso de forros em 2 anos, né? Depois o Claudio comenta, mas eu achei até muito mais alto do que a gente vê na prática hoje com cirurgias robóticas. A gente sabe que cirurgia é maior do que rádio nesse quesito, mas eu achei extremamente alto. E isso é um dado de fase 3, nível 1, 46% de uso de forros, de escapes urinários em 2 anos com a cirurgia, e a SBRT ficou próxima do que eles tinham estimado, 4,5%. Depois o Claudio comenta no fim sobre isso, porque, brincadeiras à parte, eu achei um número extremamente alto para esse tipo de cirurgia que a gente sabe que tem mais, mas não costuma ser tão alto. Em relação ao intestino, a gente sabe que é o inverso, né? Então a radioterapia interfere um pouco mais no intestino. Ela foi pior do que a cirurgia, mas foi um pior relativamente aceitável, né? A pontuação de 97 versus 88 para sintomas gastrointestinais. Mas o que é bastante interessante é que foram bem leves, né? Você vê que são sintomas, na maioria das vezes, pouco ou baixos, né? Que incomodam um pouco os pacientes lá na frente. E, por último, a disfunção sexual, que foi também a cirurgia foi pior, tem mais desfecho sexual, que nessa pontuação foi inferior, 29 versus 57. Graficamente a gente consegue enxergar isso aqui, principalmente no primeiro momento eles têm alguma recuperação, mas a tendência é ser inferior nesse quesito, tá? Não quer dizer que é tudo ou nada, mas a gente tem um número inferior aqui para a cirurgia. Esse aqui são os resultados do EPIC de uma maneira geral, né? Então a gente sabe que incontinência e disfunção sexual, a rádio tem alguma vantagem, e intestinal, a rádio tem uma leve desvantagem, para irritar o Cláudio um pouquinho. Eu só botei aqui para a gente comparar os dados do PROTECT, que é o único segundo estudo randomizado que a gente tem de radioterapia versus cirurgia, já a radioterapia convencional, não a radioterapia SBRT.
e aqui eles tinham um braço também de vigilância ativa, né? E se você olhar as curvas, elas são, o tipo de questionário é invertido, mas elas são muito similares, então mostra exatamente o que a gente meio que já sabia. Pior nesses quesitos que eu falei, urinário e sexual, e melhor a cirurgia no quesito gastrointestinal. Então, são bons dados, essas curvas a gente usa com frequência para discutir com o paciente prós e contras, e vantagens. Tem paciente que prefere preservar a função gastrointestinal, tem paciente que prefere ter mais disfunção, e assim vai, você não consegue ter números materiais aí para discutir com o paciente e mostrar, né? A única coisa que eu achei um pouco de incontinência demais nesse estudo, mas o Cláudio comenta lá para frente, né? E acho que o mais importante de tudo aqui, a análise de toxicidade já vista pela parte médica, né? Baixíssima em qualquer um dos dois. Você vê que grau 2, que é uma toxicidade normalmente aceitável, né? A Silvana estava falando de toxicidades grau 3, 4, com um número bastante expressivo nos estudos de drogas, né? Aqui, grau 2, independente se é cirurgia ou rádio, um número muito baixo, ou seja, pouco mórbido esse tipo de tratamento. E foi o que eles concluíram, o que a gente acabou de ver, né? Então, melhor função urinária e sexual em 2 anos para SBRT e pior função intestinal. E muito aceitável os tratamentos e vão apresentar em breve os dados de desfecho oncológico. Tá? E o segundo estudo, esse estudo tem esse nome comprido aqui, TRIP, né, que o pessoal costuma falar, também é um estudo de fase 3, um estudo diferente, porque no Brasil a gente não vê isso com muita frequência. Então, pacientes para tumores de alto risco, né, que é os critérios de elegibilidade, então, pacientes realmente de alto risco, com exceção aqui que não entram pacientes linfonodos positivos. Eu acho que se você vai tirar a hormonioterapia dos pacientes, é interessante não ter pacientes linfonodos positivos. Eles eram aqui randomizados, então, para fazer 6 meses de duplo bloqueio aqui, hormonal, faziam a rádio externa e faziam um boost de BRCA. Lembrando que existe aquele estudo Ascend, que é um estudo antigo, que é o que mostrou que para alto risco é o melhor cenário que a gente consegue ter para controle de doença local, com níveis assim de controle a longo prazo altíssimos. O problema disso é que tinha uma toxicidade bastante alta. A gente vai ver aqui no fim. Então, randomizava eles para fazer mais nada de hormônio, só 6 meses, ou mais 24, totalizando 30 meses. Aqui só para mostrar que o follow-up é bastante longo, né? Eles seguiram os pacientes bastante tempo, né? E não tiveram um número alto de eventos, mas tempo suficiente para a gente ver bons resultados. E as curvas, que me chamou bastante atenção. Então, você vê que o pessoal da BRCA tem uma certa tendência a diminuir ou não fazer bloqueio hormonal, mesmo em alto risco. E o que eles conseguiram mostrar nesse estudo é que realmente é discutível se a gente realmente precisa, quando a gente faz uma associação de BRCA mais rádio nesse cenário. Que confronta um pouco com os estudos antigos que faziam rádio clássica com terapia de deprivação androgênica. Então, eles tiveram um controle a longo prazo bastante satisfatório, né, independente se fez 6 ou fez 30 meses aí de bloqueio hormonal. E o que chamou a atenção, diferente do Ascend, que é o estudo que todo mundo tinha medo, é que aqui a toxicidade foi muito baixa. O que preocupa aqui seria a toxicidade de grau 3, que no Ascend chegou a 15%, que seria principalmente estenose uretral. Aqui foi extremamente baixa, né? E o que eles alegam é que são novas técnicas, fazem guiadas por imagem, conseguem utilizar ressonância, e talvez com um agente muito experiente você consiga fazer aquele tratamento que a gente sempre sonhou, com toxicidades baixas que nunca ninguém conseguiu fazer, né? Infelizmente, no Brasil, isso é pouco disponível, pouco prático, então a gente acaba não vendo isso com tanta frequência. Mas é um estudo interessante, né? Bastante interessante. E o último, eles fizeram essa piadinha aqui com carro de corrida, é um estudo que eles chamaram de Fórmula 509, que é esse estudo também randomizado aí, que comparou o uso de terapia, chama tríplice aí, é uma intensificação de tratamento com radioterapia de salvamento pós-prostatectomia, né? Então, de novo aqui a elegibilidade, os pacientes tinham PSA, hoje que a gente faz mais moderno, né, acima de 0,1, e algum fator de mais risco aí desfavorável, de doença desfavorável, seja um T3, um Gleason alto, ou um PSA mais elevado, e assim ia, né? Então, alguns fatores que a gente já conhece de alto risco, incluindo já a análise aqui de Decipher molecular, tá? E os pacientes realmente eram pacientes de mais alto risco, você vê que 35% tinham Gleason 9, uma porcentagem razoável já tinha um PSA mais alto, 31% com PSA acima de meio, e 30% basicamente com linfonodos comprometidos.
Então, a ideia da randomização era 6 meses de agonista mais bicalutamida versus 6 meses de agonista. Aí eles usavam a abiraterona mais a palutamida. E o desfecho primário era a sobrevida de progressão e o secundário, que é o que interessa, que seria a sobrevida de metástase, é o principal deles, e eles analisaram também toxicidade, tá? E o estudo, assim, eles tentaram justificar várias coisas durante a apresentação, falando que era tendencioso, que chegava perto, mas o estudo na prática foi negativo. As curvas até têm alguma abertura, o hazard ratio é interessante com P quase ali significativo, mas de uma maneira geral foi um estudo negativo, né? E aí eles começaram a fazer aquelas análises pré-estratificadas aí de subgrupo e realmente mostrou que nos subgrupos do paciente com PSA maior que meio, esse benefício parece ser melhor, muito raciocínio muito parecido com o que a gente faz quando quer dar bloqueio hormonal pós-prostatectomia, né? A gente sabe que esses pacientes com PSA mais elevado são os que se beneficiam mais. E aí começou uma discussão em relação aqui, né? Que a gente sabe que metástase, sobrevida de metástase é um surrogate aí para sobrevida global. Então, talvez esses pacientes, num estudo um pouco mais robusto, mais longo, possa ter um benefício de sobrevida global, mas foi muito, talvez, na prática a gente não tem, assim, nada concreto em relação a isso, mas interessante. E eles concluem justamente isso, né? E eles começaram a fazer umas discussões que talvez 6 meses intensificado seja melhor que aquele braço do Radicals de 24 meses, onde você teve o maior benefício nesses pacientes de doença de mais alto risco. E sugerem que talvez um estudo de 6 meses intensificado versus 24 meses só de ADT seja menos ruim para os pacientes fazer 6 meses intensificado, mas tudo muito teórico, né? Na prática, acho que nada mudou aí, a não ser que SBRT é melhor que cirurgia. O Cláudio vai comentar depois. Era isso, rapidinho, para vocês comentarem. Obrigado, Bernardo. Bom, brincadeiras à parte, vamos conversar sobre especificamente o PCI. Ele é um trabalho que mostra, na verdade, repete o que fez o Protect, né? Novamente, trabalho em inglês, eles adoram isso daí, eles acho que não gostam muito de operar lá. Inclusive, se a gente for pensar que lá eles são um dos países que mais faz HIFU no mundo, mostra bem que os nossos cirurgiões ingleses estão longe de ser o suprassumo da cirurgia. Eu acho que, assim, na verdade, é verdade, é real que a incontinência ela é maior do que nos pacientes que não fazem nada ou que fazem radioterapia. Isso é óbvio, né? Isso a gente já sabe. Precisa ser muito genial para saber esse número. Acho que aquele número realmente está exagerado, o Bernardo tem razão. O Protect não chega nem perto disso, né? Pelo menos próximo à metade daquele número, o uso de um pad. Para quem é cirurgião e quem trata, ser bem sincero, Bernardo, e quando você pega isso, tem no Protect, tá? Se você olhar a curva lá, o nível de incômodo com essa incontinência urinária é pequeno. O que acontece é que os pacientes, eles usam, cai 2 gotinhas lá na cueca, que eles passaram a vida inteira derrubando na cueca, né? O cara não limpa, o homem não limpa. Mas ali, depois que ele opera, ele acaba deixando um negocinho ali para proteção, e obviamente você está dentro de um trabalho científico, aquilo acaba contando. Então, assim, do ponto de vista prático, acho que é maior, eu não tenho dúvida, é um risco, pode incomodar, clinicamente não é tão ruim assim quanto parece, mas é pior, porque a radioterapia, eu não tenho dúvida sobre isso. A parte sexual, obviamente, de novo, a radioterapia leva vantagem, à exceção daqueles pacientes que vão usar hormônio, e isso, às vezes, eventualmente por 2 anos, pode fazer impacto, né, na vida dele. E a parte intestinal e de obstrução, de sintomas obstrutivos urinários, leva vantagem também a radioterapia, não, a cirurgia, mas com uma vantagem também muito pequena. Se a gente for pensar bem, também não é uma coisa assim absurda. O que tem é um perfil de toxicidade diferente, né? Você vai fazer cirurgia e vai escolher se você vai querer ter algum risco de incontinência urinária, que é o principal e disparado. A parte sexual, quando você pega as cortes, a maioria nem tem vida sexual. Ou se você quer correr o risco de ter uma cistite actínica, cistite hemorrágica no futuro. É assim que eu discuto com meus pacientes. E o restante não muda muito, né? Em termos de resultado de eficácia, de solução, de resolver o problema do câncer de próstata, eles são muito equivalentes, pelo menos até o momento, né? É assim que eu vejo o PACE. Não sei se alguém tem alguma coisa diferente para comentar.
Eu acho que a gente espera o resultado de eficácia também, né? Até para estabelecer essa alternativa. Mas eu aproveito e pergunto para o Bernardo: você já usa na prática, Bernardo, para algum paciente? Indica esse BRT já como tratamento? Sim, é a nossa rotina. Serviço privado já é rotina de algum tempo. Isso está em guidelines, né? Associações americanas, europeias, etc., já é padrão, pelo menos nesse risco intermediário desfavorável. Em alto risco existe alguma discussão ainda, mas nesse risco mais baixo é rotina. No SUS não é muito comum porque não tem todo o serviço que tem. Agora no ICESP a gente está incorporando na rotina prática também a SBRT em 5 frações, mas lá é uma exceção, né? Não é todo lugar que consegue fazer. Alguns poucos serviços no Brasil fazem de rotina. Tiago, em relação a esse estudo, a essa superintensificação abiraterona com apalutamida, com ADT, eu fico assim um pouco impressionada, para te falar bem a verdade, com esse estudo. Porque assim, acho que o braço controle, quer dizer, será que um ADT, um novo agente hormonal com ADT, será que isso não traria o mesmo benefício? Então, assim, eu entendo quer dizer, mostra aí que talvez para aqueles pacientes de mais alto risco, né, talvez esses pacientes, né, a gente conseguisse substituir, né, o dado do Radicals, né, quer dizer, fazer 24 meses aí de tratamento hormonal, ou fazer 6 meses de uma superintensificação. Mas será que não tinha que ter tido um outro braço só, sei lá, com apalutamida ou abiraterona? Né? Você não acha que isso é criticável nesse estudo? Não, sem dúvida. E como o Bernardo mostrou, é um estudo negativo, né? Eles tentaram forçar a barra de todo jeito para Sim, achar um subgrupo com benefício, mas é tenho um a mesma subgrupo pequeno, sensação. né? Difícil tomar alguma decisão baseada nessa análise de subgrupo que não era nem pré-especificada, é uma coisa que foi feita depois. Acho que eu pensei que o Bernardo antes estava falando sobre isso, que eles planejam fazer, né? Acho que um grupo na Suíça planeja fazer um estudo tentando comparar, né? 24 meses de ADT versus 6 meses de tratamento intensificado. Talvez isso pode ser interessante para tentar responder essa pergunta, mas na prática não muda Não, a prática clínica. O Bernardo, deixa eu fazer uma pergunta agora sobre o segundo estudo lá de bracterapia. Ele fez bracterapia para alto risco, né? Eu tive um paciente recente, inclusive, de alto risco também. Ele mora nos Estados Unidos, enfim. Ia tratar lá, mas resolveu vir aqui pegar uma outra opinião. E eles querem fazer bracterapia. Bracterapia não é uma coisa que é muito comum no Brasil, você comentou isso. E aí eu fui dar uma olhada nos guidelines e tal. O NCCN não fala nada, deixa meio que a critério. Não é o primeiro da lista, mas também não fala nada contra. Quando você pega, por exemplo, o guideline, o europeu já fala que para alto risco talvez não seja a primeira opção. O que você, como terapeuta, orienta o seu paciente? E o que você e qual que é a sua impressão da literatura? Porque também, de novo, você também faz pouco aqui no Brasil, deve ter uma impressão pessoal diferente. Não, quando a gente fala em BRAC, a gente tem dois raciocínios, né? Um é BRAC, aquela BRAC isolada, né, que a gente faz com semente ou pode ser feito com aquele HDR, que é aquela fonte que vai e volta com agulhas. E isso é um tratamento definitivo, principalmente para doença mais inicial, normalmente até um risco intermediário ali, algumas vezes favorável. Alguns grupos tentam até tratar aquele alto risco, um Gleason 8, uma doença não muito bulky, só com bracterapia isolada. E eles advogam que tem doses maiores, respostas um pouco melhores, mas assim, isso é controverso, mas para um baixo risco, um risco intermediário favorável, é um tratamento de escolha padrão, com nível 1 de evidência. Tem gente que fala que é o mais custo-efetivo, desde que bem feito, né? Porque tem todo a BRAC, o problema da BRAC é É treinamento, igual não é... cirurgia, tem que saber É, fazer. mas assim, é bem uma curva de aprendizado bem complexa, né? Aí, nesse cenário desse estudo, já é totalmente diferente. A BRAC serve como um reforço de dose além da radioterapia externa. Então, eles fazem externa até um certo ponto, normalmente tratam até a drenagem linfática, e em vez de complementar ali só a próstata, eles complementam com BRAC, porque a vantagem da BRAC é que ela consegue ser muito justa, a radiação sai muito menos e eles conseguem dar doses muito maiores de rádio. Que é aquele estudo Ascend Trial, que é o estudo de fase 3 mais famoso aí, que já foi apresentado aqui algumas vezes. Nesse estudo, pelo menos se você comparar indiretamente, a longo prazo, lá em 10 anos, é um número que até hoje eu nunca vi um número tão bom para uma doença de alto risco, mais de 85% de controle a longo prazo, de doença controlada lá, é muito bom esse número. O problema é que a toxicidade era, assim,
15% de estenose uretral, para mim, é um pouco limitante, né? Só que a BRAC vem evoluindo também. Eles conseguem fazer hoje BRAC, assim, com ressonância, guiada por ressonância. Eles têm todo um aparato tecnológico, principalmente nos Estados Unidos, que conseguem. Você vai no Memorial, os Eleves que faz isso de rotina. É comum você chegar lá e um alto risco ele oferecer isso para você. Você vai em alguns centros, sei lá, Juanita Crook no Canadá, que é uma pessoa muito experiente, faz isso de rotina. Mas são pessoas e nichos muito específicos que fazem, que conseguem ter uma mão tão boa, né? Na prática, a gente aqui no Brasil tem pouquíssimos lugares que fazem. E assim, de boost, menos ainda, né? São raríssimos. Bom, vamos passar para a apresentação do Thiago, que infelizmente a gente tem um tempo limitado. Thiago, por favor. Thiago, inclusive, que lá tá tarde, né, Thiago? Que horas são aí na Itália? Aqui já são 00:20. Pois é, Thiago, a hora do Thiago é cara, mais de noite. Vamos lá, Thiago, por favor. Espera só, deixa eu compartilhar. Tá. Espera só um segundo, não estou conseguindo compartilhar. O computador dormiu aí. Não sei, Saiu para tomar vinho e comer pizza. eu não sei porque eu não estou conseguindo entrar aqui. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Ah, tá. Agora vocês estão vendo? Sim. Vou colocar em tela cheia. Tá Aí, boa. Então, pessoal, obrigado, Cláudio, pela apresentação. A ideia é a gente falar um pouco dos trabalhos de Thiago, você deixou mudo o seu microfone. Agora voltou? Voltou. A gente não teve nenhuma grande novidade nesse congresso que vai mudar a nossa prática clínica. Foram bastante estudos de fase 2, estudos negativos foram apresentados, que com certeza trouxeram algumas lições para a gente e algumas sessões educacionais, mas nenhum trabalho impactante na prática clínica. Eu separei um trabalho de câncer de bexiga na doença não músculo-invasiva e um trabalho super interessante no câncer de rim, no diagnóstico aí de massas renais. Então, para começar, no câncer de bexiga, eu trouxe o Keynote 057, um estudo de fase 2, avaliando o pembrolizumab como tratamento para o câncer de bexiga não músculo-invasiva de alto risco e não responsivo ao BCG. A gente já tinha aprovação prévia no Brasil, né, do pembrolizumab nesse cenário, mas para os pacientes com carcinoma in situ, que era coorteado desse estudo, ela foi aprovada no ano passado para pacientes não candidatos à cistectomia. E aí a gente tem agora a corte B desse trabalho que foi apresentado, olhando especificamente para a corte B, para a corte de pacientes com tumores papilares de alto risco. Seriam os pacientes com tumor TA de alto grau recorrente ou recidivante, ou então pacientes com tumor T1, também com persistência ou recorrência, após um tratamento adequado com o BCG. Lembrando que para essa população o tratamento padrão é a cistectomia, mas aí esse estudo vem trazendo o pembro como alternativa para pacientes não candidatos à cistectomia ou por contraindicação por condição clínica, ou paciente que se recusa a fazer a cistectomia após uma discussão com o urologista. Esses pacientes são tratados com pembrolizumab aí por até 2 anos de tratamento e são acompanhados com citologia urinária e cistoscopia, de acordo com o protocolo especificado. Só um detalhe importante é que não é feito biópsia randômica nesse protocolo, é só a citologia e é feita a cistoscopia com biópsia se tiver alguma suspeita de lesão. Então, olhando essa corte B de pacientes com tumores papilares, a gente vê que a maior parte dos pacientes era tumor de alto grau TA, mas tinha uma população de 40% de tumores T1, e a maior parte dos pacientes com tumores recorrentes, com doença não músculo-invasiva de alto risco, seria aqueles pacientes que foram tratados com indução e eventualmente com manutenção de BCG, que tiveram uma recorrência depois de completarem o tratamento. Olhando, já passando para os resultados, né, o endpoint desse estudo, o endpoint que eles consideraram para esse protocolo é a sobrevida livre de doença em 12 meses. Esse é um endpoint que foi estabelecido pelo FDA para o desenvolvimento desses trials na doença não músculo-invasiva. E o que a gente vê aqui em 12 meses, 43,5% dos pacientes estão livres de recorrência da doença não músculo-invasiva. E quando a gente olha 24 e 36 meses, a gente atinge um platô aí com 35% dos pacientes livres de doença nesse acompanhamento, apenas com tratamento sistêmico. Quando a gente vê a sobrevida livre de doença
por qualquer doença, né, invasiva ou não músculo invasiva, 41% desses pacientes também sem recorrência em 12 meses. Quando a gente olha a análise subgrupo, a gente vê que todos os subgrupos tiveram algum tipo de benefício, então tomou T1 ou tomou de alto grau TA, e talvez o que se discute, talvez o tumor que é refratário primário ao BCG já progride, o tratamento BCG, talvez esse paciente não tenha um benefício, mas lembrando que é um subgrupo super pequeno, é difícil tirar alguma conclusão específica para esse subgrupo. Quando a gente fala de sobrevida livre de progressão, a gente vê 88% dos pacientes livres de progressão de doença para piora do grau ou piora do estadio, né, doença músculo-invasiva ou morte. E a gente vê que 96% dos pacientes estão vivos também com um ano de acompanhamento nesse cenário, que é esperado, né, que a gente está falando de doença não músculo-invasiva nessa população. Em relação ao evento adverso, a gente já conhece o perfil do pembrolizumab, dos tratamentos dos estudos antigos, não teve nenhum achado novo, né? A gente chama a atenção dos eventos imunomediados, lembrando que 14% dos pacientes tiveram grau 3 ou grau 4 evento imunomediado, levando a 10% de continuação do tratamento por evento grau 3 ou pior. Então, é um tratamento, de uma certa maneira, que a gente já sabe manejar o evento imunomediado, mas tem toda uma toxicidade associada com esse tratamento que a gente deve ficar atento ao indicar o tratamento. Então, uma outra análise foi feita foi qualidade de vida, ver se tinha algum impacto de qualidade de vida com tratamento com imunoterapia para esses pacientes, né? Lembrando que a vantagem do tratamento é evitar a sectomia, evitar o impacto em qualidade de vida desse paciente. Então, vem aí a análise de qualidade de vida, mostrando que não teve grande impacto com o tratamento com o pembrolizumab até 2 anos de tratamento. A conclusão do estudo sugere que o pembrolizumab tem uma ação nessa população de papilar de alto risco, um follow-up longo, com evento adverso, o perfil de toxicidade já conhecido e manejável, estabelecendo o pembrolizumab como uma opção de tratamento para os pacientes que não são candidatos à sectomia e que tem uma recidiva aí de alto risco papilar nesse cenário. Só lembrando que a gente tem alguns estudos recentes que foram apresentados com outras alternativas para essa população também papilar de alto risco, que é o Nadofaragene Firadenovec, que foi apresentado ano passado, um estudo de fase 3, não randomizado, desculpa, mas um estudo pequeno com 35 pacientes. A gente tinha uma sobrevida livre de recorrência da mesma faixa de 43,8%. A gente teve um trabalho também combinando BCG com interleucina nessa população, com uma sobrevida de recorrência de 57% em 12 meses. Se a gente olha as opções que a gente tem no Brasil, né, baseado em estudos retrospectivos, estudos pequenos, Gisaidocetaxel, que é feito na prática clínica, alguns hospitais na ausência do BCG, a gente tem uma sobrevida livre de recorrência em torno de 70% e até a radiofrequência com hipertermia, também uma taxa de controle em 12 meses favorável. Lembrando que são estudos retrospectivos e é difícil tomar uma conclusão. Acho que a mensagem que tem, depois discuto com o Cláudio um pouco disso, é se o paciente é candidato à cistectomia com uma recidiva de alto risco, o padrão ainda é a cistectomia para esses pacientes. A gente precisa aguardar o estudo de fase 3, realmente estabelecendo a imunoterapia nesse cenário, mas lembrando que está aprovado no Brasil já para o carcinoma in situ, né, não responsivo ao BCG, e provavelmente vai vir depois essa aprovação nesse cenário aí para doença papilar também, baseado em estudo de fase 2. No final, eu quero ver a opinião do Cláudio aí, de como ele vê essa indicação de imunoterapia para esses pacientes. Passando para o câncer de rim, eu trouxe um trabalho interessante, que é um trabalho que ele usa o girentuximab, que é um anticorpo monoclonal ligado a um radiotraçador para a realização de um PET-CT, para tentar detectar o carcinoma de células renais, fazer o diagnóstico por imagem dessa neoplasia. Então, ele usa um tratamento, né, o anticorpo monoclonal, mas não para tratar o câncer, e sim para diagnosticar a doença de uma maneira não invasiva. Então, só lembrando que esse é um cenário que a gente realmente tem uma escassez de possibilidade de diagnóstico sem fazer uma biópsia antes da cirurgia para as massas renais. Isso acaba sendo feito de acordo com uma avaliação por imagem, para o aspecto da imagem, mas é algo que não é tão confiável. E aí o que é feito, foi desenvolvido um anticorpo monoclonal com alvo terapêutico, a anidrase carbônica, que é uma proteína transmembrana altamente expressa no câncer de rim e com uma baixa expressão no tecido sadio, né? Então, esse anticorpo monoclonal se ligaria na anidrase carbônica e é conectado a um radiotraçador, que é o 89ZR-DFO. E, teoricamente, quando o anticorpo monoclonal se conecta com a célula
com anidrase carbônica, vai analisar o radiotraçador do PET-CT e você vai tentar conseguir identificar e separar o tumor do tecido sadio. Então, o estudo é simples, ele fazia 300 pacientes, era feito a aplicação do genituximab, e dentro de 90 dias o paciente era submetido à cirurgia e era feita análise patológica. Eram tumores de até 7 centímetros, né, pela ressonância ou tomografia, suspeitos para carcinoma de células renais, e o paciente já com indicação cirúrgica. E a ideia, o endpoint primário do estudo era a sensibilidade e especificidade dessa medicação do genituximab com radiotraçador, comparado com a patologia. Então, interessante a gente ver que são vários pacientes com tumores de até 4 centímetros, mas também incluiu pacientes aí com tumores maiores. E quando a gente vê a patologia, o resto da patologia da cirurgia, a maioria dos pacientes realmente com tumor de células renais, mas a gente vê algumas histologias aí menos frequentes, como carcinoma de células não claras. E quando a gente vê os resultados desse estudo, o endpoint primário, né, que era a sensibilidade e a especificidade, a gente vê uma sensibilidade desse traçador de 85%, uma especificidade de 87%, um valor preditivo positivo de 93%, então super alto, e um valor preditivo negativo de 75%, né? E quando você faz uma análise completa da acurácia, de 86%. Outros endpoints, de acordo com o tamanho da lesão, para tumores menos de 4 centímetros, né? O tumor tem um A, também com os valores de especificidade e sensibilidade parecidos com da coorte completa, também com uma acurácia de 87%. Então, em relação ao evento adverso, não teve nenhum evento adverso muito importante associado com a aplicação do genituximab, mas os eventos foram leves, a maioria talvez é evento infusional, mas pouca incidência de evento grau 3 ou mais grave, só 6% dos pacientes. Não teve nenhum evento de segurança novo identificado, e isso é consistente com os dados prévios desse genituximab em outros tipos de neoplasia. Só confirmando, então, esse ZIRCON é importante, que foi o primeiro estudo de fase 3, avaliando o genituximab no câncer de rim, né, para diagnosticar o câncer de rim de células claras, e realmente ele atinge um endpoint passando a sensibilidade e a especificidade que era pré-especificada. Aí ele funciona tanto para tumores menores de 4 centímetros ou tumores de 4 centímetros, e o perfil de segurança favorável confirma realmente que a droga pode ser usada. Então, acho que a ideia seria tentar usar esse marcador para facilitar o diagnóstico desses pacientes com uma biópsia molecular, né? Tentando identificar melhor os pacientes candidatos à cirurgia ou, eventualmente, ao surveillance e acompanhamento de acordo com os pacientes. E aí tem vários estudos em andamento aí em outras neoplasias, câncer de próstata ou com outros tipos de doença, para estabelecer o uso desse biomarcador. Com isso eu finalizo, acho que eu abro até pelo tempo para a gente discutir um pouco desses trabalhos, e principalmente esse do câncer de bexiga. Obrigado, Thiago. Esse do marcador para o PET é um caminho, acho que está baixo ainda para a gente poder falar que vai ser utilizado de rotina na prática clínica, porque deve ter custo, enfim, dificuldade técnica, e ainda está um pouco abaixo do que é, por exemplo, o PSMA para próstata, né? Mas é um caminho, acho que vai começar, vai ter desenvolvimento, é importante. E sobre o Pembro, eu estava vendo, na verdade, é uma coorte de alto risco, que são pacientes que falharam ao BCG, né? E de alto grau, que tem chance aí de progredir. Você vê quando você pega a mortalidade ali, ele bate os 25%, 30%, que é aquilo que a gente já conhece de pacientes de T1, G3. Se você segue esses pacientes, 1/4 deles vem a falecer da doença, o próximo disso ali. Agora, de forma interessante, 40% de resultado livre de progressão, recidiva, enfim, é que ele acabou não separando, não precisa pegar o paper completo e dar uma estudada com calma. Mas eu estava levantando aqui, olhando enquanto estava apresentando, os dados do Brigadeiro que eu tenho levantado, com um número razoável de pacientes. É bem verdade que é uma coorte um pouquinho melhor, né? São pacientes que não falharam o BCG, até porque a gente não tem mais BCG no Brasil já faz um tempo. Mas e tem médio risco também, tem risco intermediário. Mas a gente tem 10% só de progressão, morte ou metástase a longo prazo, né? E tem um segmento ali médio em torno de 3 anos. Segmento curto, né? Mas tem paciente seguido por mais tempo.
E o dele deu um pouco mais que isso, né? Na verdade, ele colocou recorrência também, recorrência a gente sabe que é mais alta. Então, não sei quanto que isso daí é real e quanto que esse valor vai ser diferente de simplesmente acompanhar esses pacientes, né? Sim. Estudo de fase 2 para você ficar fazendo, porque o BCG realmente está nesse dilema, né? Você vai para cistectomia ou você não faz nada, né? E agora, faltando o BCG, você quer dar qualquer coisa ali, pelo amor de Deus, né? Tá vindo muita coisa ainda, acho que vai vir os estudos aí que agora, comparando com o BCG, tem outras novidades, né, agora no mercado, particularmente a gente está participando lá no ICESP, com o pessoal da Janssen e do Sunrise, que é para você colocar aquele Petzelzinho com gencitabina lá dentro, que também é outra gencitabina que se fazia no passado, venosa, você tudo fazia 2, teve não sei quantos por cento. Mas na prática é difícil de acreditar que aquilo seja muito melhor do que o placebo, né? Sim. Tanto é que nem os oncologistas são muito crentes, né, para aquilo. Mas vamos ver, eu acho que tem que tentar. O Pembro tem um potencial, pelo menos na doença metastática, a gente sabe que ele funciona. Vamos esperar que ele funcione também para esses pacientes na doença localizada, né? Tem muita coisa vindo, né, do sistema músculo-invasivo. O Sunrise é super interessante, né, desse dispositivo. Eles combinam com a imunoterapia. Doença, mas o Sunrise tem o 2, que é para doença músculo-invasiva, e tem o 3, que é para doença não músculo-invasiva. E eles combinam o 2 a gente já está... né, que é o Cetrilimab, que é o anti-PD1 deles, da Janssen. Isso, eles combinam com mais o imunoterápico. É então, interessante. assim... A gente tem aqui aberto também esse estudo, Cláudio, mas a gente tem muita dificuldade com a questão da logística com a urologia, de casar, né, da aplicação, de disponibilidade e sintoma da inserção do dispositivo, paciente com muitos sintomas. Então, tem 2 casos que tem que ser retirado o sintoma do paciente. Então, é um estudo mas é interessante. Eu tenho um paciente, a gente tem um paciente do Brigadeiro que entrou, mas caiu no grupo rádio no 2, né, que é músculo invasivo, mas caiu no braço rádio mais químio. Então, eu ainda não tive a oportunidade de colocar nenhum dispositivo desse. Tem mais um paciente para entrar agora, vamos ver. O ICESP começou efetivamente há pouco tempo. Esse paciente está no Sírio, por uma parceria aí do Brigadeiro Sírio. Vamos ver como é que é. Realmente eu não tenho experiência. Lembrando que o paciente brasileiro é um pouquinho diferente, né? Ele aguenta mais, coitadinho, é mais sofrido, né? Vamos ver como é que eles vão se portar. Tem um papel, talvez, nessa doença músculo-invasiva, mas que a gente fala sempre com a Silvana, nesses casos de doença não músculo-invasiva, né? A indicação é cirúrgica ainda, a gente não pode ficar. A cistectomia é o tratamento padrão. Não é candidato o refratário, eu digo refratário ao BCG, né? Que já falhou, eles não têm outra opção de tratamento. O pembrolizumab é uma opção que está aprovada, baseada na fase 2, mas não deve ser usado de rotina para todos os casos, né? Eu, particularmente, acho que se você tem que buscar, né? Porque fazer cistectomia para uma doença não músculo-invasiva é de chorar, né? O europeu adora isso daí, mas o americano não faz isso de rotina, assim, não é fácil convencer. E eu acho que você tem uma oportunidade ali de desenvolvimento. Né? Pois é, eles não gostam nem para doença músculo-invasiva, imagina para coisa. Eu acho que é uma oportunidade grande de desenvolvimento de drogas e moléculas para tratar, né, e tentar evitar uma cistectomia, enfim. Mas até agora, realmente, fase 3, aquele que a gente acredita de verdade mesmo, só está o bom e velho BCG ainda no mercado. Quer dizer, já nem está mais no mercado. Um dado que eu acho interessante, Silvana, até a gente discutia usar o Genzac do Docetaxel, né? Tem esse dado. Pois é, a gente já tem bastante. Eu não tenho nenhum paciente usando, mas assim, eu tenho acho que cada vez mais, né, Tiago, ainda mais na falta do BCG, eu acho que é um dado bem interessante, né? Eu estou em andamento agora, fase 3, que eu acho que o pessoal da Core. Eu tenho um paciente tomando isso daí, que é uma senhorinha que tinha um tumor de alto risco e não tinha BCG, e a gente acabou dando. Quer dizer, eu conversei com ela, foi no oncologista, e o oncologista acabou dando. Mas, assim, de novo, cai sempre na mesma história. Foi contra o placebo, contra o BCG, na verdade, que seria o perfeito, né? Que é o correto, é o ético, na verdade. E aí, vamos ver o que acontece, né? Fora isso, é difícil de acreditar, né? O problema é essa falta do BCG, né? Que aí acaba limitando até para a gente fazer estudo, né, com a droga. Sim. Mas aqui no Brasil, a Janssen vai fornecer o BCG para a gente. Sei lá de onde que eles vão trazer. Lá no ICESP eles vão levar pro não músculo invasivo, né? Pro Sunrise 3. Vamos tomar que dê certo. E muito bom, né, Tiago, esse dado novo de PET aí para paciente com câncer de rim, porque a gente não tinha resultados tão interessantes, né, com PET
o PET, enfim, o PET convencional, né, o PET FDG, eu acho que esse novo marcador, eu acho que traz, inclusive, um benefício de talvez observar alguma parcela de pacientes, né? Assim, eu acho que é um negócio que vai ser bem interessante aí para a prática. O que vai limitar, talvez, é como o Claudio falou, a logística e questão do preço também, né? Porque é um anticorpo Não tem ainda, né? é uma dose só, mas o preço com certeza vai vir bem alto e talvez isso vai acabar limitando o uso na prática clínica, mas sem dúvida, eu achei super interessante o trabalho. Você conseguir fazer o diagnóstico mais antes da cirurgia para tomar uma decisão com mais segurança, né? Sim. Maravilha. Bom, acho que pelo dia eu só queria fazer você escolheu um dos trabalhos aí por causa do seu chefe, né? Falou que ia apresentar aqui na. Ele é o chefe que apresentou, é verdade. Eu queria agradecer, então, a todos pela apresentação, Silvana, Bernardo, Thiago, todos que assistiram, que estão até o final. A gente termina aqui o nosso debate do primeiro de 2023. Devemos fazer o próximo na última segunda-feira do mês de março, com algum tema bastante interessante para todos. Sigam a gente lá no www.uroncoindebate.com.br e você consegue os nossos contatos também, vocês têm, né, são todos nossos amigos. Se tiver alguma dúvida, quiser enviar um caso, uma sugestão de aula, fica à vontade. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.